Vamos então, terceiranos, vamos fazer a nossa revisão para a atividade avaliativa. Corre lá, pega o seu livro, tá bom? Depois, foco na tela. Atividade 1, o tema é viver em sociedade. Não há nada pior do que tentar viver de maneira harmoniosa dentro de uma comunidade, ainda mais a comunidade de hoje. Atualmente, vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão preocupadas consigo mesmas. Lá no início do seu livro, você vê uma imagem muito interessante. Arte do dia a dia. Dentro da comunidade ou da sociedade, nós podemos ver algumas contribuições artísticas. E Van Gogh, em 1888, ele retratou esta imagem aí. Vocês lembram o nome dela? Café da Praça. Por meio da produção artística, os seres humanos conseguem expressar o modo como enxergam diferentes realidades. Por essa razão, muitos artistas utilizam suas obras para expressar um ponto de vista ou denunciar situações adversas. Na arte de Van Gogh, ele retratou esta imagem de maneiras diferentes. A primeira, ele fez com óleo sobre a tela. A primeira imagem foi feita uma pintura. A segunda imagem, ele fez uma foto. A primeira foi uma pintura, a segunda foi uma foto. Van Gogh, ele retratou o mesmo local com técnicas diferentes. Este local fica na França, Café da Praça. Observar esse quadro de Van Gogh, que retrata um restaurante lá do bairro onde ele morava, que período do dia o pintor representou a primeira tela? Olha aí, você já fez isso lá no seu livro. Que período do dia o pintor representou na tela? Bem, compare a obra de Van Gogh, que é essa daqui, né, que é a pintura, com a foto que está aqui do lado. Qual a semelhança entre elas? Qual a semelhança entre elas? E agora, quais são as diferenças entre as duas obras? E por último, quais as cores predominantes nesta pintura? Bem, para você que respondeu lá no seu livrinho, você vai conseguir responder sem olhar. Bem, seguindo a nossa revisão, releitura. O que vem a ser uma releitura? Releitura é uma interpretação de uma obra de arte, um livro ou um acontecimento. E o que vem a ser um mosaico? Mosaico é uma técnica antiga por meio da qual pequenas peças são reunidas para formar uma figura. Lá no seu livro, na página 8, nós fizemos a releitura do Pão de Açúcar. Bem, para a gente relembrar, mosaico é uma técnica antiga por meio da qual pequenas peças são reunidas para formar uma figura.
e a releitura é uma interpretação de uma obra de arte. E a Helena Raposo, ela fez uma releitura do Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro. Vamos então recapitular o capítulo 2, Passeios Sonoros. Na página 9, nós temos aí uma música com o título Vou Passear. É uma parlenda. Mas antes, nós vamos relembrar o que é uma parlenda. O que são parlendas? As parlendas são versinhos com temática infantil que são recitados em brincadeiras infantis, possuem uma rima fácil e, por isso, são populares entre as crianças. Também nessa unidade, nós vamos relembrar o que é pulsação. Pulsação é um ato ou efeito de pulsar, movimento de dilatação e contração do coração e das artérias. Aqui eu coloquei a música Vou Passear, que é uma parlenda, e para que vocês possam entender melhor, eu já marquei dentro da parlenda a pulsação dessa parlenda. Então, todas as vezes que eu bater palmas ou usar o meu instrumento, eu estou marcando a pulsação. Vamos fazer isso? Você da sua casa, você tiver uma mesinha aí perto de você, ou até mesmo em cima das suas perninhas, você vai bater com as mãozinhas na sua perninha o momento que eu falar a palavra ou parte da palavra que está na cor vermelha, tá bom? Vamos lá, hein? Você vai bater as suas mãozinhas ou na mesa ou nas suas perninhas, tá bom? Vamos lá. Vou passear nos bairros do Rio de Janeiro. Urca, Botafogo, Leme, Laranjeiras, Ipanema, Lapa, Barra da Tijuca. Entenderam? Agora nós vamos fazer mais uma vez. E nós vamos fazer agora com as palmas, tá? Junto comigo. Vou passear nos bairros do Rio de Janeiro. Urca, Botafogo, Leme, Laranjeiras, Ipanema, Lapa, Barra da Tijuca. Muito bem, nós marcamos a pulsação desta parlenda. Não se esqueça, pulsação é uma batida presente na música ou nas parlendas. Ela pode ser rápida ou lenta, mas precisa ser constante, ok? Para encerrar, eu vou voltar lá e nós vamos ler mais uma vez o que é pulsação. É um ato ou efeito de pulsar, ok? Nessa mesma unidade, nós estudamos sobre propriedades do som. E rapidamente nós vamos relembrar essas propriedades, tá? Dentro das propriedades do som, nós temos aí a altura, a intensidade, o timbre e a duração. Vamos lá. Altura, grave ou agudo. Intensidade, fraco, piano e forte. O que é a intensidade do som?
é o volume do som. Quando o som está fraco, vamos dizer que o caminho das ondas sonoras, o desenho é assim. Som forte, o caminho que as ondas sonoras percorrem. O desenho representativo é assim. Então, não se esqueça, a intensidade do som é o volume. Quanto maior a intensidade, som forte. Quanto menor a intensidade, o som está fraco. Ok? Terceira propriedade do som, duração. Bem, duração pode ser longo ou curto. No caso aí, a duração do som. Nós temos aqui esse desenho que representa um som longo e este um som curto, tá bom? Duas imagens aqui, essa primeira imagem é um tambor, a segunda é um secador de cabelo. Qual das duas imagens aí representa um som curto? Acertou? Eita, muito bem! Então, a outra imagem representa o som longo, né? Vamos lá. Quarta propriedade do som é o timbre. Olha, o timbre, ele pode ser de diferentes fontes sonoras. Eu vou falar para vocês aqui 4 fontes sonoras que eu mostrei para vocês na tela. A voz, o violão, a flauta e o diapasão, tá? São 4 fontes sonoras, certo? Mas cada um tem o seu timbre, ok? Que é uma particularidade do som. Cada um tem o seu som. Eu ouvi uma vez alguém tocar um piano, depois chegar num outro local e tocar um outro piano, e eu ouvi ela dizer que o timbre deste piano era diferente do outro piano. Então, cada fonte sonora tem a sua particularidade de som. Isso se chama timbre, ok? Muito bem. Para a gente concluir a nossa aula de hoje, nós temos alguns sinais que compõem a dinâmica da música, tá? Esses são representativos, tá bom? E também está lá no seu livro, na página 11. O que significa esse sinal? PP. PP significa pianíssimo. P, piano. MP, mezzo, piano. F, forte. FF, fortíssimo. MF, mezzo forte, né? É diferente do MP, que é o mezzo piano. Depois nós temos o crescendo, quando o som está crescendo, e quando o som está decrescendo, ok? Do outro lado, nós temos aqui alguns sinais que nós não temos aqui. É o FFF, fortíssimo. Aí eu já falei do FF, que é fortíssimo. F forte, MF meio forte, né? Que é esse aqui. MP meio piano, também está aqui. P piano, PP pianíssimo, PPP pianissíssimo. Ok? Vamos lá para avaliação? Nossa atividade avaliativa, tudo que nós estudamos está aí. Vamos revisar? Vamos lá. Na questão 1, você vai observar o quadro Café da Praça, de Van Gogh, e você vai responder em que período do dia o pintor representou na tela e que cores predominam na pintura. Você se lembra disso aí, né? Porque foi lá no comecinho da nossa fala de hoje. Segunda questão.
Na parlenda, vou passear, podemos ver a pulsação bem presente. Você vai recitar a parlenda novamente e você vai destacar cada pulsação que aparece. Depois você vai responder o que é pulsação. Terceira questão. O som musical possui 4 propriedades. Quais são as propriedades do som? E a questão 4, eu falei sobre os sinais que compõem a dinâmica da música, tá bom? Você acabou de ouvir, né? E por último, os mesmos sinais ou sinais que você aprendeu, os sinais que estão no seu livro, na página 11, você vai representar aqui embaixo de cada imagem. Boa avaliação e vamos juntos!